E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Pedro Sete. E eu sou a Loura Sete, esposa do pastor Pedro. E nós estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de namoro, noivado e casamento. Sejam muito bem-vindos, que vocês estejam gostando aí dessas aulas, que Deus possa continuar falando ao seu coração e direcionando a sua vida aí emocional aí dentro da vontade do nosso Deus. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre 10 coisas que você precisa saber antes de dizer sim. Não são poucos os relacionamentos, pessoal, que embarcam, né, num casamento e eles não entendem a profundidade que é esse relacionamento, né, meu bem? E para vocês terem uma ideia como é que funciona, tem tanta gente que entra nesses relacionamentos como pessoas que assinam contratos e não leem as cláusulas, né? Aí quando tá lá dentro depois da assinatura, depois que tá lá dentro do casamento, fala assim, poxa, mas ninguém me falou sobre isso, ninguém me ensinou sobre isso. Então aqui vai 10 dicas para que você possa aí ser abençoado e entender a respeito sobre o casamento, para você já entrar dentro de um casamento entendendo, bem que me avisaram. Isso. Então nós vamos começar com o nosso primeiro ponto, que é muito importante, que é em um relacionamento conjugal, os dois precisam amar a Deus acima de todas as coisas. Lá em Marcos 12:33 diz assim, amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda força. Então nós precisamos entender e entrar no casamento focados nisso. Por quê? Muitas vezes a gente entra num casamento colocando o nosso cônjuge acima de Deus. E aí isso se torna uma idolatria e pode trazer uma série de problemas para o casamento. Quando nós idolatramos o outro e não entendemos que a nossa satisfação está no Senhor e não simplesmente no outro, nós tendemos a colocar toda a nossa expectativa nele. E isso pode trazer sérios problemas. Então a gente, antes de dizer sim, você precisa entender que esse relacionamento entre o Senhor e você, ele precisa ser um relacionamento profundo, muito mais profundo do que o relacionamento que você tem com o seu cônjuge. Verdade. Porque assim vocês vão ter uma harmonia, vocês vão entender o que real é de fato amar o Senhor, né? E tem uma coisa que é muito importante também da gente lembrar, é que muito antes do Pedro ser o amor da minha vida, o Senhor é o amor da minha vida. Então ele é o primeiro amor, é aquele que me amou primeiro, que me ensinou sobre o amor. Então lembra disso, tá? Vocês precisam amar o Senhor acima de todas as coisas. Porque no final das contas, quem morreu por amor por você foi o próprio Deus, né? Isso. E aí, nós vamos deixar uma frase do Paul Tripp, que a Lohane vai ler agora, para você gravar aí no seu coração como que Deus pode ser a base do nosso... Pode ser não, deve ser a base do nosso relacionamento. Paul Tripp, ele é um teólogo que a gente gosta muito, ele fala sobre aconselhamento e relacionamento, então se você tá vendo esse vídeo, procura livros dele, porque ele é muito bacana. Então ele diz assim, o que mais necessita de uma pessoa que não crê que conseguirá continuar amando o seu cônjuge é do próprio Deus em sua vida, pois a Bíblia nos ensina que Deus, ele é o amor. Então a gente precisa entender isso. O Senhor é o nosso maior amor. O nosso cônjuge também precisa entender isso. Isso. Então guarde no seu coração. Toda vez também que você sentir aquele medo no seu coração, olha, eu não vou conseguir amar o meu cônjuge e tal, talvez você vai se sentir insuficiente e tal, lembre-se que o seu amor pelo seu cônjuge é baseado no amor com Deus tem por você e você por ele. E isso reflete no seu relacionamento com o seu próximo, beleza? Então a segunda dica que nós queremos deixar pra você, eu sei que você sabe disso, mas nós precisamos enfatizar, né, meu bem? Que um relacionamento conjugal, ele também é manchado pelo pecado. Então você precisa entender que o seu relacionamento não vai ser perfeito, né? Não adianta a gente idealizar todo um relacionamento perfeito, por mais que você tenha visto erros que outros casais tenham cometidos e você olhar para o seu e falar assim, olha, eu não vou cometer isso. Você tem que fazer isso mesmo. Você tem que olhar para essas coisas e falar assim, olha, eu não quero isso no meu relacionamento. Mas você precisa entender que o pecado está no nosso coração. O pecado faz parte da nossa natureza ainda, então consequências desse pecado vão acontecer. Sim. Então guarde isso no seu coração. Relacionamento,
ou o próprio casamento não é perfeição, tá joia? Tem uma coisa que eu também acho importante a gente lembrar nesse ponto, é que muitas vezes a gente idealiza, né, o relacionamento como sendo algo perfeito, igual o Pedro falou, e aí quando o nosso companheiro, a nossa companheira, eles erram, a gente olha com ódio para eles e não com compaixão, como o Senhor Jesus olhou para nós quando nós pecamos, né, e se entregou por nós. Então nós devemos olhar assim para o outro também, porque ele também está sofrendo e cometendo pecados que podem trazer transtornos enormes para o relacionamento. Então a gente precisa olhar com esse olhar de compaixão, com esse olhar de resgate, de redenção para o outro também, é importante. Verdade, porque lembrando que assim como o outro peca contra você, você também é um pecador ativo. Sim. Você também ofende a outra pessoa. Então essa troca aí, o Paul Tripp, ele, um dos seus livros, né, eu não me recordo qual livro que ele diz isso, ele fala assim que nós temos a tendência de agir de forma pecaminosa em relação ao outro que também pecou contra nós. Então, em vez da gente agir de forma redentiva, nós acabamos agindo da mesma moeda que a pessoa fez com a gente. Então, guarde no seu coração. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. A base do seu relacionamento não é a dependência emocional da outra pessoa, não é viver se você não consegue viver sem a outra pessoa, é que você não consegue viver sem Deus. E essa base, ela reflete no seu próximo, mas também o seu relacionamento não vai ser um relacionamento perfeito. Então guarde isso para você não se decepcionar. Vai ter dificuldades, mas tem outras dicas aqui que a gente vai dar para você daqui a pouco que vai ajudar você a lidar com esses tipos de dificuldades aí, com esse pecado desse mundo caído que a gente vive, tá bom? Sim, então agora nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é um relacionamento conjugal precisa de um diálogo maduro. Esse ponto é muito importante porque a gente entende que os nossos relacionamentos eles passam por etapas. Então você tem o namoro, o noivado, o casamento, e depois que você se casa, tem várias questões que você precisa alinhar, né? A questão da faculdade, a questão de onde vai morar. Quantos filhos vai ter. Então são uma série de questões que o diálogo ele também passa. Então por ele passar por essas coisas, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo e buscando no Senhor como conversar e como dialogar. A comunicação precisa ser clara, transparente, sincera. A gente precisa ser transparente pro outro. E aí a gente lembra de um versículo que tá aí na sua apostila também, que é Colossenses 4:6, que fala assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É muito importante a gente aprender sobre essa comunicação, porque essa comunicação ou vai ter uma série de caminhos diferentes, ou vai ter um caminho convergente, igual. Verdade. Então, quanto mais a gente praticar o diálogo e a comunicação, mais alinhados nós estaremos e a gente vai saber como lidar com o outro. E o Paul Tripp também ele fala uma frase que eu também quero ler pra vocês aqui, que tá aí na apostila, que fala assim, ó: um bom casamento deve ser entendido que um bom casamento não é um dom misterioso. Ao contrário, um bom casamento é um conjunto de comprometimentos que de momento a momento se torna um estilo de vida. Então, de tempo em tempo, de etapa em etapa, nós vamos amadurecendo e crescendo para poder comunicar e dialogar melhor com o outro, para convergir, né, no mesmo caminho. Pois é, porque essa questão aí da varinha de condão, que você bate lá a varinha de condão e plum, aquele videozinho que você tá acostumado a ver na casa, tá toda bagunçada, a pessoa só estrala o dedo e do nada a coisa fica arrumada. Isso não existe. O que o Paul Tripp nos ensina aqui e que a gente tá passando para vocês é que o casamento, um bom casamento, ele é feito de etapas. É a forma como você vai dialogar com maturidade, que você vai relacionar com maturidade nas várias etapas que o relacionamento seu vai entrar, é que vai fazer total diferença. E aí você vai poder dizer: meu casamento é um casamento para a glória de Deus, é um casamento bom. Isso, verdade. Bênção demais. Vamos continuar, gente? Então, a quarta coisa que você precisa guardar, e isso é muito importante, né? Porque um relacionamento conjugal envolve família e envolve uma nova família. A diferenciação, né? Exatamente. Então vou chamar de família com letra minúscula a família o quê?
do seu pai, de sua mãe, do seu irmão, do seu periquito que estava lá na casa da sua mãe, do seu cachorro que estava na casa da sua mãe, do seu primo, do seu sobrinho, e por aí vai. E a nova família com letra maiúscula é a sua família. Você, o seu esposo, os seus filhos, se Deus der vários filhos para vocês, mais ali os seus bichinhos que você vai ter ali na sua casa. Você já deve ter visto a tulipa aparecendo aqui no videozinho, né? Então, gente, vocês precisam entender que há uma diferenciação, porque vocês já devem sentir um pouquinho esse problema para quem tá namorando aí, né? Quando chega final de ano, né, Natal e Ano Novo, e aí vocês já ficam assim, nós vamos passar com a mamãe, com parte da mãe, da namorada, com o papai, a parte do noivo, nós vamos passar talvez na igreja de fulano, na igreja de ciclano e tal. Como que vocês vão relacionar com isso? Depois que vocês casarem, vocês têm um diálogo maduro, certo? Essa é uma das etapas que vocês vão ter que lidar. Nessas datas comemorativas, vocês vão ter que dialogar. Olha, um vai para uma casa, outro vai para outra. A gente tem um consenso. Os dois vão junto para a mesma igreja ali passar o ano novo. Vamos juntos para a mesma família. No outro dia a gente vai para outra família. Como que nós vamos lidar com isso? Então cortar o umbigo umbilicais é importante, gente. Então cuidado também com a dependência financeira do pai, da mãe, dependência emocionais do pai, da mãe, de um tio, de um irmão. Essas coisas precisam ser cortadas, porque agora você será uma nova família. Então, as prioridades agora não é a família minúscula, é a família de letra maiúscula. É você, seu marido e mais quem Deus colocar dentro do seu lar, lá dentro da sua casa. Então, presta atenção muito bem nisso, porque muitos casamentos, né, meu bem, têm sofrido drasticamente porque não sabem lidar. Às vezes os conflitos que acontecem na outra família, você pega aquilo e traz para dentro da sua família. Não é que você não possa se envolver e nem ajudar, porque você é parte da família, né? Mas a prioridade agora é o quê? É a sua família maior, é o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos. E lá em Marcos 10:7 tem um versículo também que embasa tudo isso que a gente está dizendo, né? Que é por isso deixará o homem a seu pai, sua mãe, e se uniciar a sua mulher. Lá em Gênesis também fala sobre isso, né? Quando Deus criou o homem e a mulher, e ele nos mostra que a gente precisa deixar, né? Não que a gente não vai cuidar, não vai amar, não vai honrar, porque isso também é bíblico, mas a gente precisa ter essa diferenciação para ter uma vida harmônica também. Então é todos esses âmbitos que o Pedro falou também. E a gente vai para o nosso quinto ponto, que é um relacionamento conjugal precisa amar com amor bíblico. E o nosso embasamento aqui é 1 Coríntios 13, né? Que é aquele clássico que fala sobre o amor. Em 1 Coríntios 13 fala que nós podemos fazer inúmeras coisas, mas se nós não fizermos isso com amor, não tem proveito, não tem ganho nenhum. Hoje nós temos uma sociedade que nos ensina um amor que é um pouco deturpado, né? Um amor que ele sempre espera que o outro faça algo, que o outro seja o meu príncipe encantado, que o outro satisfaça as minhas necessidades. No momento que o outro não satisfaz mais as minhas necessidades, eu não devo a ele mais nada, mesmo que isso esteja dentro de um casamento. É isso que a sociedade nos ensina. Mas em 1 Coríntios 13, na palavra de Deus nos ensina ao contrário, né? O Senhor nos ensina que o amor, ele é doador, o amor, ele é servo. E a gente precisa entender isso. O amor, ele é sacrificial. Eu falo uma frase que eu gosto muito e eu gravei demais porque me ensinou, da Elizabeth Elliot, que ela diz que as dádivas do amor são dádivas de sofrimento. O que ela está dizendo? Que os frutos que a gente colhe do amor são frutos que a gente faz no sacrifício, né? Servindo o outro, amando, se doando pelo outro. E que é só assim que a gente consegue ver o amor crescendo, né, meu bem? Que a gente consegue ver que Deus, ele tá realmente edificando, fortalecendo a nossa vida e o nosso casamento na rocha, que é o Senhor Jesus. E por isso que a Bíblia tem que ser sempre nossa base, nossa regra de fé e de prática. O amor bíblico é aquele que vai agir com o outro com
a paciência que Deus tem conosco, né? A longanimidade que Deus tem conosco. Nós vamos não fazer mal àquele que fez mal a nós, nós vamos responder com bem. Depois você pode ler detalhadamente, eu sei que você já leu, eu sei que você conhece, mas leia numa perspectiva, agora estou entrando em um casamento. Sim. O que 1 Coríntios 13 pode me ensinar profundamente? A gente já deixou parte de alguns versículos aí para você meditar, então isso é muito importante. Gente, o que nós estamos falando aqui não é a perfeição nas coisas. Isso você vai construindo com a sua vida. Você nunca vai estar preparado nesses 10 pontos para você viver um casamento. Nós não estamos prontos vivendo esses 10 pontos do nosso casamento, mas isso foi muito bom preparar essa aula, porque nós estamos vendo também o quão importante em algumas áreas que nós precisamos olhar para esses conceitos bíblicos e nós precisamos melhorar. Então isso é para a vida toda até que Cristo volte, né? E a gente também precisa se lembrar, lá em 1 Coríntios 13, diz que o amor ele não busca, né, os próprios interesses. Exatamente. Não espere que essa questão do amor ser o amor bíblico seja só um conceito na sua vida. Isso precisa ser prática, precisa ser ação. Exatamente. Porque o amor, né, o amor é o que o amor faz. Então a gente precisa amar fazendo ao outro, servindo o outro, vivendo pro outro, porque isso nos ensina mesmo aquilo que Cristo nos colocou. E gente, na prática isso no casamento faz muita diferença, porque nós somos muito falhos. Muitas vezes a gente não quer servir o outro, muitas vezes a gente tá com preguiça, muitas vezes a gente tá cansado e a gente já perdeu a paciência com o outro, mas quando a gente lembra desse conceito, a gente volta aonde? Na nossa base. E a nossa base fundamenta a nossa vida. Então a gente faz obedecendo ao Senhor e colhendo esses frutos desse amor tão lindo que o Senhor nos ensina. Verdade. Lembrando que esse amor bíblico, ele é pactual, viu, gente? Então muitas das vezes a aliança que nós carregamos no dedo precisa ser, vamos dizer assim, essa base desse amor nosso. Porque às vezes você vai estar tão irritado com o seu próximo que você vai chegar a uma conclusão que você não ama mais, ou que ele não é tão interessante mais. Mas é só momentâneo, tá, gente? É momentâneo. Então você olha pra isso aqui, ó, pra aliança e fala assim, cara, o meu amor é pactual, o meu amor é aliancista. Eu tenho o Deus Criador de todas as coisas como base disso, né? Sim. Então é muito importante isso, tá bom? Uma sexta coisa que é importantíssima para você entender é que um relacionamento conjugal envolve uma vida financeira em conjunto. Vou ler um texto bíblico para vocês terem uma ideia, que é um dos fatores também que tem destruído famílias aí, é a questão financeira, tá? Olha lá em Timóteo capítulo 6, versículo 10, você pode acompanhar na sua apostila, diz assim, porque o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. A verdade é que tem muitas famílias aí destruídas, atormentadas, porque a base do relacionamento deles é a vida financeira. Sim. Então, cuidado nessa parte financeira, que vocês precisam, lembra? Vocês precisam dialogar, porque agora vocês têm uma nova família que é baseada em Deus, mas que ela também tem pecado, né? Você também é afetado pelo pecado. Como que vocês vão lidar agora na perspectiva financeira da casa de vocês? Como que vocês vão fazer isso, né, meu pai? Então isso é muito importante, pensar o financeiro agora em conjunto. Sim. Então não é o bolso da Lohane, é o bolso do Pedro, é o bolso da família 7, entendeu? Que é o nosso sobrenome, tá? Então é o bolso da família Bittencourt, é o bolso da família Mendes, da família Cota. Então, é a família. Então, se vocês têm lá 20 mil por mês, é 20 mil da família. Se vocês têm 100 reais por mês, é os 100 reais da família, né? E isso é independente, é uma coisa que a gente fala muito aqui em casa, que é uma coisa que a gente também tem aprendido. É independente de quem trabalha, gente. Pode acontecer diversas questões durante o casamento, né? O esposo pode ficar sem emprego, a esposa pode ficar sem emprego, ou os dois decidiram que a esposa vai ficar em casa e só o marido trabalha. Independente de quem trabalha, né? Ou de onde vem esse sustento, é um dinheiro nosso, é um dinheiro em conjunto da nossa família. E que assim, juntos nós vamos entender, o homem sendo o líder, né, qual é o melhor investimento que nós vamos fazer. E não baseie o seu relacionamento em
questões financeiras. No noivado, muitas vezes a gente surta por causa dessa questão financeira, porque a gente, não tem dinheiro para comprar. Mas a gente também tem que viver com a realidade que o Senhor nos deu e ser satisfeitos nele. Porque senão a gente começa a querer, eu vou querer comprar isso, eu vou querer comprar aquilo e vou querer fazer coisas que não estão dentro do meu bolso. Então, o que você tem nas mãos? E querer comprar é normal. Porque a gente sempre quer fazer o melhor, principalmente porque é o casamento. E do casamento também, a gente sempre quer ter o melhor móvel, comprar assim a roupa bonitinha e tal, mas é possível? Não, não é. Então, se não é possível, seja satisfeito em Deus. Nós temos aprendido muito isso, né? E temos aprendido isso e temos vivido e obedecido dessa maneira, e o Senhor vai fazer o melhor. Tá, eu vou dar algumas dicas aqui bem práticas pra você, antes de dizer assim, o que você precisa entender. O casal precisa ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Então isso é uma das primeiras coisas que você precisa contemplar dentro da sua realidade financeira, tá bom? Não é só o Pedro que tá trabalhando e só ele vai dar o dízimo do dinheiro dele, a Lohane que tá trabalhando não vai. Não, o dízimo e a oferta agora é da família também, né? Então todo o gasto ou todo o ganho é da família, né? Sim. Então, na verdade, a gente entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, igual você tá aí na sua apostila de Deuteronômios, né? 18:8, que vai falar porque nós confiamos em Deus. Nós não confiamos na nossa própria força, mas foi o próprio Deus que nos abençoou. Foi o próprio Deus que nos deu a graça, né, de poder adquirir riqueza. Então guarde no seu coração. A segunda coisa, sejam generosos, gente. Ser generoso é consequência de uma gratidão que a gente tem. É consequência daquilo que o próprio Deus já tem feito para mais na nossa vida. Então isso é muito importante você entender isso. Então sejam generosos. Outra coisa também, sejam fiéis nos pagamentos dos impostos, né? Imposto de renda, IPTU. Você vai ver que depois que você casa, tem um monte de imposto. Aparece um monte de imposto, mas não é imposto em cima do casamento, não, tá? Mas é das coisas que vocês vão adquirindo também, você vai percebendo o quanto que vai surgindo essas coisas, e a gente precisa ser fiel, tá bom? Zelem pela economia do lar também. O que é zelar pela economia do lar? Por exemplo, o tempo do coronavírus, ninguém estava esperando. Então, quem não tinha uma reservinha, passou um aperto. Então, guardem dinheiro, né? Façam uma poupança familiar, pensem nisso a longo prazo, a médio prazo, pensem em fazer essa gestão financeira suas também, mas lembrando, dentro da realidade financeira suas, tá? Então, comprem o que for necessário e essencial. Vontade de comprar um monte de coisa legal e bonitinha, porque tem, né? Nessas lojas chiques que tem por aí, mas cuidado, não se deixe levar pela cobiça do coração. Cheguem em casa, dialoguem sobre a vida financeira. Olha, dá para comprar um sofá novo, dá para comprar uma cama nova, dá para comprar uma mesa nova, dá para planejar a casa inteira. Não, dá para planejar só a cozinha. Então vocês vão sentar e conversar a respeito disso. Na verdade, esse negócio de comprar o que é necessário e essencial não é só pro casamento, é para todo mundo. Para toda a vida. Para toda a vida, do solteiro até o que já tá viúvo. Então, essa parte financeira, a gente precisa viver a realidade financeira nossa, né? O Pedro, ele fica... Hoje até que não, mas há um tempo atrás ele ficava me perguntando assim, você quer ou você precisa? E aí isso me fazia pensar muito, porque eu nunca fui assim, de ficar comprando coisas bobas, mas às vezes eu queria alguma coisa, e aí ele falava isso comigo, aí eu já parava assim, eu acho que eu não preciso, eu só quero, né? Então a gente tem que lembrar sobre isso, tá bom? Guarde isso, você quer ou você precisa? Na verdade, vocês querem ou vocês precisam, né? Então nós vamos pro nosso 7º ponto, que é um relacionamento conjugal, envolve perdão genuíno. Lá em 2 Coríntios 5, no 18 e 19, fala que nós fomos resgatados e fomos também incentivados a viver o ministério da reconciliação, né? Que é esse ministério do perdão que Cristo ele fez por nós, ele nos resgatou e ele também nos deu essa incumbência mesmo, né? De fazer o ministério da reconciliação chegar em todos. E isso também é uma coisa que é manifesta dentro do nosso casamento. Esse perdão genuíno, a gente diz que é algo que é muito importante dentro do casamento. Se você tem dificuldades em perdoar, se você fica dias sem falar com alguém que você tem algum problema porque você não consegue perdoar e o seu coração tá amargurado, não consegue olhar pra cara dessa pessoa,
não se engane. Quando você entrar no seu casamento, você vai ficar dias sem falar com seu marido, você vai ficar com birrinha um ou outro, e isso é uma coisa que é muito complicada no casamento. É por isso que é necessário, queridos, a gente aprender a perdoar de forma genuína, assim como a palavra de Deus nos diz. Porque divergências dentro do casamento tem inúmeras, são pessoas diferentes, são pessoas que têm visões diferentes, crenças diferentes, cresceram em lugares diferentes. Então acaba que isso é algo que traz um transtorno muito grande se a gente não aprende antes, ou se pelo menos a gente não se lança em tentar aprender de acordo com o que a Bíblia nos diz, porque talvez eu também tenha dificuldade, Pedro também tenha dificuldade, mas a partir do momento que a gente entra na palavra de Deus e aprende, entende que amar a Deus é obedecê-lo, a gente obedece. Verdade. E o Espírito Santo vai tratando o nosso coração. Então, que Deus ele possa realmente te ensinar sobre esse perdão genuíno. Você foi perdoado, você também não merecia. Nós merecíamos um inferno. É algo que a gente brinca muito lá na SEB sobre isso, né? Que a gente fala que, olha, nós não merecíamos nem essa Coca-Cola que a gente tá tomando aqui. A gente merecia o inferno. E o Senhor Jesus, com grande amor, nos perdoou. Então, por que nós também não podemos perdoar o nosso cônjuge? Verdade. Por que nós não podemos engolir o nosso orgulho, trancar a nossa boca, orar ao Senhor, nos lançar aos pés da cruz e entender que a gente precisa verdadeiramente perdoar o outro? Então, guarda isso aí com você. Verdade. Porque nesse ponto que a gente quer que você guarde no seu coração é que nós precisamos viver uma vida com a intencionalidade de reconciliação. Sim. Porque se existe reconciliação, gente, é porque alguma coisa foi quebrada, alguma coisa, alguma unidade deixou de ser desfeita. Lembra do nosso segundo ponto? Ninguém é perfeito, todo mundo é manchado pela queda. Então, viver neste mundo, dentro do relacionamento, você precisa entender que entrar para dentro de um casamento já é entrar com essa intencionalidade de reconciliar e não de separar, né? Exatamente. Mais ainda, mas não é isso, é com a intenção de reconciliar, porque afinal de contas, gente, perdoar custa caro. Sim. Mas não perdoar custa mais caro ainda, tá e bom? Uma outra coisa, uma frase que eu li, acho que foi essa semana, e falou muito ao meu coração, eu nem sei qual é o autor, mas se alguém souber aí, né, desculpa por não dar os créditos. Mas é que fala assim que o casamento é o lugar onde nós podemos falhar. E muitas vezes a gente acha que assim, o casamento vai ser uma coisa perfeita. E não, é o lugar onde nós podemos falhar. E não é assim, nossa, vai ficar falhando o tempo inteiro. Não é isso. É o lugar onde você vai falhar e com amor Deus vai tratar. E com a correção de Deus, Deus vai tratar. E o seu cônjuge também vai ter essa visão. Então lembra disso. Então, pessoal, agora a gente vai pro nosso 8º ponto, que tem a ver que o quê? Um relacionamento conjugal tem que respeitar a individualidade e a diferença do outro, né? E para isso eu quero deixar um texto lá de Efésios capítulo 4, versículo 2, versículo 3, que diz o seguinte, você tá aí, né, com a sua apostilinha na mão, né, com o seu e-bookzinho, mas eu vou ler aqui para você poder acompanhar com a gente. Sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Faço todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A diferenciação já começa exatamente no papel de homem e de mulher, né? Verdade. O homem geralmente tem algumas formas de lidar com alguns problemas, por exemplo. Os homens são mais racionalistas para lidar com problemas, as mulheres tendem a ter uma perspectiva mais emocional da coisa. Então essas diferenças, elas precisam entrar num consenso e serem respeitadas, porque de repente numa discussão, né, numa DR, né, aí você pode dizer, mas você é muito sentimentalista e tal, não sei o que, mas você também não me entende o meu lado e tal. Então quando a gente pega essas diferenças, a gente cai num conceito e num princípio muito importante. A gente aprende até com o autor do Paul Tripp, né? Vocês já perceberam que a gente gosta muito do Paul Tripp, que ele vai dizer para nós que essas diferenças que nós temos uns dos outros são ferramentas de Deus para moldar o meu, o seu coração e o coração da sua família. Então a gente precisa entender que essas diferenças, então toda vez que você se deparar com a diferença de um do outro, isso tem muito a ver com a instrumentalidade
que Deus está usando para mudar o meu e o seu coração. Sim, e a gente tem que entender também que homens e mulheres, eles são complementares, né? Deus, ele fez as nossas características, ele nos construiu de uma maneira que nós somos diferentes mesmo. E essas diferenças não são só entre homem e mulher, são entre culturas, maneira de ver o mundo e diversas coisas, né? A maneira com que nós fomos criados, os gostos musicais, são diversas coisas. E dentro do casamento a gente precisa aprender a lidar com isso e ter um olhar mais de amor, né? Porque quando a gente vê a diferença do outro, muitas vezes a gente julga como errado. Olha, você tá errado, você tá enxergando de forma errada. Mas às vezes nem aquela questão errada que você está supondo nem é algo que vai contra a palavra de Deus. É só uma diferença, uma maneira diferente da outra pessoa enxergar. Verdade. Então é bom a gente lembrar sobre isso. A Bíblia dá as dicas para nós. Sejam humildes, dóceis, sempre procurando, né, o vínculo da paz através da paciência. Depois você dá uma meditada aí em Efésios capítulo 4, tá bom? Mas uma coisa também que é importante dessa questão da individualidade, porque às vezes já começa pela manhã. Sempre um do casal é mais 220 volts para acordar e tal. Começa a falar alto e começa a pular e tal, quer fazer as coisas de uma vez só, enquanto a outra, né, é tipo o Windows 10 iniciando. Demora um século para iniciar, nada contra o Windows 10 hoje, mas é mais devagar, né? Você tá processando o sistema nervoso, cardíaco e por aí vai. O outro já levanta ali com SSD 100% ali funcionando. Então essas individualidades são instrumentos de Deus para moldar o nosso coração, tá bom? Então lembre sempre de Efésios aí. Então nós vamos agora para o nosso 9º ponto, que diz que um relacionamento conjugal entende que sexualidade não é tudo. Aí nós já vamos começar lendo aqui o versículo, porque eu acho esse ponto muito importante para nós. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, costa de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Está lá em Provérbios 5, 18 e 19. Esse texto é muito lindo, principalmente para nós que somos casados, que a gente entende a beleza, né, do relacionamento conjugal e sexual que Deus criou no casamento. Mas a gente também entende que o sexo, ele não é tudo. E muitas vezes antes da gente casar, a gente não tem essa dimensão certa do qual é o papel do sexo dentro do casamento. Às vezes você pode ter uma visão um pouco distorcida, achando que o sexo é tudo, ou que os problemas sexuais que você tem, eles vão ser resolvidos dentro do casamento e que você vai, o tempo inteiro vai ter muitas coisas sexuais dentro do casamento. E aí a realidade não é essa. E nem por não ser essa a realidade que a gente coloca na nossa cabeça seja ruim. Assim como Provérbios diz que a gente precisa se agraciar, se saciar no leito do nosso manancial, né? Daquilo que Deus ele nos deu no nosso cônjuge. Mas também a gente estava até comentando sobre as distorções sexuais que a gente pode ter antes de se casar, que é a pornografia, a masturbação, né, o sexo fora do casamento. Hoje, por exemplo, a pornografia tem trazido assim para as pessoas uma forma um pouco distorcida do que é o sexo. A realidade que é vista lá não é a realidade que a gente vê num casamento bíblico, num casamento que seja para a glória de Deus. E aí você pode se frustrar. Além da pornografia destruir toda essa imagem tão bonita que Deus cria sobre o sexo dentro do casamento, ela também traz uma realidade aquém, né, daquilo que Deus colocou. Então é importante a gente lembrar. E nós também falamos sobre a questão de buscar um aconselhamento, né, meu bem? Que às vezes você acha que todos os seus problemas sexuais eles vão se resolver simplesmente porque você vai estar no casamento e vai ser liberado, né, o sexo. Mas não, você precisa de aconselhamento, então busque aconselhamento, se debruce na palavra de Deus, entenda a sexualidade saudável que Deus ele ensina na palavra dele antes de você se casar, para que você seja tratado e tenha uma pessoa para te acompanhar. Exatamente. Até mesmo dentro da sexualidade, aquele ponto que nós falamos a respeito da maturidade do diálogo, quando vocês casarem, tiverem na lua de mel, então o diálogo também vai fazer parte desse conhecimento íntimo que vocês vão passar a ter. Então, casamento, vida sexual no casamento não é tudo. Embora seja extremamente importante, muito importante, é a consumação assim íntima do casal, é o ápice da intimidade do casal, é o ato sexual, mas não é tudo dentro de um casamento. Esses outros elementos que a gente vem trabalhando até aqui é tão importante quanto,
Porque no final das contas, quando você tiver lá com seus 70 anos de casado, né, 50 anos de casado, 55 anos de casado, se Deus der a graça para nós podermos fazer isso, então o que vai sobrar é essa maturidade, é esse diálogo, é esse companheirismo, esse compartilhar de uma vida a dois, e isso é muito importante e muito saudável dentro de um relacionamento. Casem sim, gente. Tenham a vida sexual super ativa, mas casamento, vida sexual não é tudo. Então, se você está pensando em casar para fugir de algum sentimento sexual ou de um afloramento, né, sexual, não vá para o casamento pensando nisso. Sim. Porque talvez possa até piorar essa questão sexual. Mas vá com o propósito de que você terá o seu leito, você terá uma maturidade, uma intimidade somente com uma pessoa, e essa pessoa precisa ter esse diálogo aberto com você com ela, porque isso é que importa, né? Então sexo vai muito mais além do que o ato sexual em si. Então tem todo um elemento, todos os elementos, vários preparativos, né? E às vezes as pessoas antes de se casarem, elas estão com a questão dos hormônios tão aflorados, né? A atração pelo outro tão aflorada, que às vezes você não está conseguindo enxergar o quão importante é você lidar com isso, com todas essas questões, esses problemas, né, essas distorções do sexo antes do casamento, ou a pornografia ou a masturbação, e você não está enxergando o quão isso pode ser prejudicial. Então é importante, fique atento, procure aconselhamento e não deixe isso passar. Tente de alguma maneira pedir ajuda para que seu relacionamento seja saudável. Verdade. E agora nós estamos chegando ao final. Esse é o nosso 10º e último ponto aqui da nossa aula. Espero que você esteja aí ligadinho com a gente. O 10º e último, eu sei que você já sabe disso, mas um relacionamento conjugal, pessoal, é indissolúvel. Sim. O casamento é indissolúvel. Então essa é a última dica nossa. Antes de dizer sim, saiba, vá para o altar, vá lá para o cartório que você tem que casar civilmente falando. Você vá com esse pensamento, é indissolúvel. Uma coisa que você precisa guardar mais profundo no seu coração: você nunca mais será solteiro depois de dizer sim. Você será divorciado, você será viúvo, mas nunca mais você terá uma certidão dizendo solteiro. Porque casamento, gente, é indissolúvel. Não vou entrar nos critérios aqui que diz quais os conceitos que pode, que não pode e tal, mas vá pro pensamento assim: meu casamento vai ser para sempre, até que a morte nos separe, né? Isso, e uma coisa que a gente precisa frisar aqui também é que talvez você que esteja assistindo seja um solteiro, ou esteja namorando, ou até mesmo noivo. Você ainda pode escolher. Verdade. Então você ainda pode ter a decisão de escolher uma outra pessoa, ou realmente, ou talvez de reafirmar mesmo que é com essa pessoa que você está. Então ore ao Senhor, uma oração que eu também fazia muito antes de encontrar o Pedro, antes de eu encontrar o segundo amor da minha vida, que é o Pedro, que o primeiro é o Senhor. Mas antes de eu encontrar o Pedro, eu orava muito e falava assim: Deus, não me deixa ser enganada pelos meus próprios olhos, pelos meus afetos, pelos meus sentimentos, pela minha atração física pelo outro, mas que o Senhor mesmo me conduza, que Deus ele possa te conduzir a encontrar uma pessoa que seja dele. Na palavra de Deus tem vários preceitos, né? Verdade. Que dizem como deve ser a pessoa com que você tem que se casar. Então, Deus ele vai descer e vai dizer com quem você tem que se casar? Não. A gente até tava falando com o pastor Felipe um dia desses, né? A gente comentando sobre isso. Verdade. Olha, eu creio na soberania de Deus, creio que Deus ele nos dá os preceitos na palavra dele, mas eu também creio que o Espírito Santo ele nos conduz e nos mostra, né? Nos conduz mesmo a pessoa que ele tem para as nossas vidas. Então a gente precisa ter um coração que seja um coração que busque o Senhor, que busque o direcionamento do Espírito Santo, para que a gente não fique aí perdido e seja enganado pelos nossos próprios olhos. Verdade. Então eu quero terminar esse ponto falando duas coisas para você. A primeira, por que o casamento tem que ser indissolúvel, né? Porque ele aponta para um casamento maior, que é Cristo e a sua igreja. Mas não vamos parar por aí, não. Por que o casamento tem que ser indissolúvel? Vamos parar para pensar. Porque a Trindade, gente, é indissolúvel. Porque a comunhão, o relacionamento da Trindade é indissolúvel. Sim. Então, nós espelhamos
o relacionamento da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nos nossos relacionamentos, inclusive no casamento. Assim como nós não conseguimos viver sozinhos, isolados do mundo e das pessoas, e a pandemia provou isso para nós, do quanto a gente precisa de pessoas, de socializar, de relacionar, o casamento é tão indissolúvel quanto o relacionamento da Trindade. Fechou? Então guarde isso aí no seu coração. E você só vai ter certeza se a pessoa é 100% certa para você quando você estiver lá no altar e o pastor, né, dizer assim para você: vocês estão casados, eu vos declaro marido e mulher. Aí, daquele dia em diante, você tenha 100% de certeza que aquela pessoa era a pessoa de Deus para a sua vida, tá bom? Essas são as nossas 10 dicas, né, meu bem? Para você que tá aí solteiro, tá namorando. E casado também, né? Casado e noivo, né? Noivo também. É verdade. Você que já tá noivo aí, ou pretende se noivar, essas são nossas dicas pra você, baseadas na palavra de Deus. Depois veja esse vídeo novamente, releia o nosso material, procure aconselhamento, procure conhecimento, porque Deus quer fazer das nossas famílias a luz do mundo e sal da terra. Essa é a vontade do nosso Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe para louvor e glória do nome dele, né, meu bem? Amém. Então, na última aula que orou foi eu, né? Então, nessa última aula agora, quem vai orar vai ser a Lohane. Vamos orar, então, abençoando essa garotada aí, esse pessoal aí. Então vamos orar. Vamos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, mais uma vez, porque o Senhor é bom, nós estamos nas tuas mãos, não existe lugar melhor para estar. Que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para aquilo que a Tua Palavra tem dito, que não possamos ser enganados por nós mesmos, pelo mundo, ou Deus, pelos nossos próprios olhos. Nos conduza nos Teus caminhos, conduza os nossos relacionamentos, Pai, ou de forma redentiva, de forma que Te agrade, de forma, Deus, que seja luz para esse mundo. Nos ajude, Senhor, a construir famílias que sejam famílias sólidas, firmadas na rocha que é o Senhor Jesus, e que possam, Deus, transmitir a graça do Senhor. Que o Senhor conduza cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esse vídeo agora a terem um coração firmado no Senhor, para que o relacionamento deles, Pai, possa ser conduzido por Ti. Oh Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, crendo que o Senhor, Deus, há de nos conduzir, há de nos ensinar, há de nos ensinar, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tchau aí, gente. Obrigado pela atenção. Fica com Deus aí, viu? Tchau. Tchau.